momento eu te convido a clamar agora pelo seu ministério. Vamos, comece a clamar agora. Comece a declarar palavras de bênção sobre aquele lugar em que o Senhor te colocou. Comece a dizer o que vai acontecer naquele lugar. Comece a dizer o que vai acontecer. Oh, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, nós clamamos em nome de Jesus. Todo ministério que precisa, Espírito Santo, de uma liderança sadia, Espírito Santo, que se levanta em homens para apoiar os seus pastores e as suas pastoras, em nome de Jesus. Ministros de louvor, ministros de música, ministros, oh, de crianças, em nome de Jesus. Cante. Velocidade, constância, vamos. Fogo e glória Serão a marca dessa nova geração. Serão a marca dessa nova geração. velocidade, constância, fogo. Serão a marca, serão a marca, serão a marca dessa nova geração. Velocidade, constância, fogo e glória. Serão a marca, serão a marca, serão a marca dessa nova geração. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Shalom a todos, graça e paz. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Como nós vamos ler um texto bem rápido, bem pequeno, eu vou aproveitar que vocês estão de pé. Pegue a palavra do Senhor aí, pegue o seu smartphone, pega aí o seu iPad, seu tablet e lê comigo. Vamos ler aqui o texto. É um texto básico que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo, vamos ler aqui o capítulo 11, versículo 25. É um texto muito conhecido. Geralmente a gente lê uma vez no mês na nossa igreja, no dia que nós ceiamos, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, bispo, espera só mais um pouquinho. Todos acharam? São bons de Bíblia, hein? Vamos ler. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pode sentar, pode tomar o teu assento. Porém, nada lhe impede de glorificar o nome do Senhor. Vira para esse irmão e diga: Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Aleluia. Eu quero louvar a Deus por cada vida que já se encontra aqui. Só está começando a nossa conferência. Eu acho que nós estamos aí com 2% somente do que está para acontecer nessa conferência. Quero agradecer a presença de todos. Confesso a vocês que está tenso, está uma correria muito grande. A gente desenvolver conferência, a gente preparar o sermão, a mensagem. São tantas coisas, são os ministérios que a gente tem que alinhar. Mas eu louvo a Deus porque o Deus que chama é o mesmo que capacita. Amém. E eu não estou sozinho, eu não faço nada sozinho. Nós estamos aqui com vocês. Eu tenho também uma equipe do Conselho de Pastores, que é o Comesg, que está junto comigo, que faz parte aí os coordenadores. Além dos coordenadores, eu tenho o Bispo Manuel. Eu tenho aí o Apóstolo Robert, que já está chegando por aí também. Já está lá atrás, lá, ó, glória. Já está com as camisas aí também. Já está com as camisas da nossa conferência. Eu vim com essa aqui, mas já eu vou trocar. Amém, gente? Quero louvar a Deus pela vida de cada coordenador aí, os pastores que já trouxeram aí a sua equipe. Muito obrigado por todos. Vamos deixar os agradecimentos mais para frente um pouquinho. Eu quero também louvar a Deus porque eu vou ser o primeiro aqui a ministrar a palavra. Até porque
é muito favorável para mim, porque o apóstolo Arcélio Luiz vai ministrar depois de mim, e o apóstolo Washington no início da noite. Então eu estou sendo o primeiro, eu louvo a Deus porque eu estou sendo o primeiro, estou pregando antes deles. Amém? Queridos, o tema da nossa conferência é renovando a aliança. Um dia, Deus me despertou pela madrugada, e eu fui para minha sala orar, e Ele falava muito no meu coração. Ele ministrava muito, o Espírito Santo ministrava muito sobre renovar a aliança, sobre a aliança. Eu consegui anotar algumas coisas, mas depois fiquei disperso e acabei não anotando, me arrependi de não ter anotado. E hoje eu entendo o porquê que Ele me deu aquela revelação de madrugada. É para esta conferência que nós estamos aqui hoje. Conferência de pastores e líderes do Comed com o tema Renovando a Aliança. Antes de nós entrarmos aqui em alguns tópicos, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que significa aliança. Aliança é um firme compromisso de lealdade e fidelidade que é até a morte. Aliança, ela é um contrato, e esse contrato não pode ser quebrado, não pode rescindir esse contrato. Aliança, literalmente, ela é um anel, é um metal valiosíssimo, que não tem início nem fim, que muito usado numa cerimônia de casamento, quando o noivo está feliz com a noiva naquele momento, e ali ele coloca o anel no dedo dela e diz da fidelidade com ele, dele para ela, e diz: olha, eu vou ser fiel a você até a morte, até que a morte nos separe. É tempo pra caramba, né, irmãos? Mas ele faz esse voto, essa aliança com a noiva, e o símbolo dessa fidelidade é esse anel. A aliança, ela é um objeto que no hebraico significa berit, biritur no hebraico. E significa, a tradução dessa do original é prender algo, enlaçar algo, é colocar em algemas, é estar em um lugar onde não tem saída. E existe, queridos, pelo menos aqui 2 tipos de aliança que eu quero ressaltar com vocês nessa tarde, que são alianças importantíssimas para todos nós como pastores e líderes. Nós estamos vivendo um período onde nós sabemos que muitas alianças estão sendo quebradas, a frieza espiritual está penetrando dentro das igrejas, da vida de muitos líderes, e eu quero aqui destacar pelo menos 2 tipos de alianças que são muito importantes. Primeiro, a aliança do homem com o homem. Que aliança é essa? Essa aliança é um voto, é um juramento que se faz entre pessoas. Nós temos um exemplo em Gênesis 24, versículo 2, quando o patriarca Abraão, ele chama teu servo Eliezer, e naquele momento ele precisava de uma esposa para o teu filho Isaque, e ali ele o chama, Abraão, e diz a ele, Abraão o chama e diz: Eliezer, eu quero que você vá na terra da minha habitação, na minha parentela, e trazer uma esposa para o meu filho Isaque. Eu não quero que você traga uma mulher cananeia, e eu quero que você faça aqui um juramento. E Abraão disse para ele: olha, coloca as tuas mãos debaixo da tua coxa direita. E ali ele fez um voto, um juramento com Abraão, que não traria mulher cananeia para casar com Isaque. Haja vista que Abraão, ele estava aqui riquíssimo, já adiantado em idade, com muitos bens, bem sucedido, e ele faz o teu servo Eliezer fazer esse voto. Então a primeira aliança é a aliança do homem com o homem. A segunda aliança é a aliança de Deus com o homem. No Antigo Testamento a gente encontra algumas alianças que Deus fez com o homem, que também são muito importantes, que ela repercute até os dias de hoje em nós. O próprio Deus, ele fez uma aliança edênica com o jardim. Ele fez uma aliança adâmica com Adão. Ele fez uma aliança noêmica com Noé. Ele fez uma aliança abraâmica. Ele fez uma aliança mosaica. Deus também fez uma aliança com Israel. E fez uma aliança com o povo judeu. Porque o povo judeu é o povo peculiar de Deus. Então preste bem atenção aqui para a gente poder entender um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu confesso a vocês que eu não vim aqui para ensinar nada a ninguém,
Aqui temos pastores muito abalizados, temos mestres aqui, professores de seminário, mas eu só vim aqui para compartilhar uma revelação que Deus colocou no meu coração. E essas duas alianças, aliança do homem com o homem e aliança de Deus com Deus, de Deus com o homem, essas alianças são importantíssimas. Por quê? Pergunte para mim, por que, Bispo Cid? Porque Deus é um Deus que faz aliança e não quebra a aliança que Ele faz conosco. O homem, ele quebra a aliança que ele faz com Deus. O homem quebra a aliança diante de Deus. As alianças que Deus faz, o homem quebra. Mas Deus jamais irá quebrar a aliança que Ele faz conosco. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus de alianças. Desde a terra, desde o início da criação, Deus vem fazendo alianças com o homem. Deus sempre quis se aproximar do homem. Deus sempre quis ter um profundo relacionamento com o homem. E o homem, no decorrer dos tempos, vem sempre quebrando as alianças. E Deus, Ele é fiel em suas alianças. Ele diz em Jeremias 31, Ele diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. A todo momento, Deus quer renovar a aliança contigo. Eu queria que você segurasse na mão desse irmão, apertasse até ele dizer ai, e diga para ele: Deus quer renovar a aliança nessa conferência. Deus quer renovar a aliança no teu ministério. Deus quer renovar a aliança na sua casa, na sua família. Quantos creem nisso? Pelo amor de Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Nós temos um decreto de uma nova aliança, porque Ele nos renovou em Cristo. E é o texto que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança que eu faço no meu sangue. Então nós, queridos, temos em Cristo uma aliança de sangue. Deus renovou alianças, as alianças que foram quebradas em Cristo. Nós estamos aliançados em Cristo. E quando nós lemos esse texto aqui, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 25, é um texto que nós lemos quase todos os meses. Pelo menos uma vez no mês, na ceia, quando é ministrada a ceia, nós lemos esse texto. E esse texto dessa nova aliança, desse decreto de uma nova aliança que nós temos em Cristo, ele nos remete pelo menos a 3 períodos, a 3 tempos. Primeiro, ele nos leva ao passado, porque diz: fazei isto em memória de mim. Depois ele nos remete ao tempo presente, de uma comunhão, de uma koinonia, koine, no grego, que significa uma língua erudita, um falar bem sucedido. Ou seja, quando nós estamos em comunhão, nós estamos falando a mesma língua. Tem que ser uma língua erudita, uma comunicação que um entenda o outro. Interessante, querido, que quando fala desse tempo presente, porque esse texto nos remete ao tempo presente, à comunhão. É um momento em que algumas igrejas têm o costume de trocar o cálice. Lá na nossa igreja a gente faz isso. No momento que a gente ministra a ceia, que nós estamos lembrando da aliança que foi feita na cruz pelos nossos pecados, aliança que foi feita, que nós fomos remidos na cruz. Quando nós participamos, nós trocamos o cálice um com o outro. E ali nós declaramos uma palavra profética, declaramos a nossa aliança que temos uns com os outros. Então, irmãos, esse texto nos remete ao passado. Fazer isso em memória de mim. Esse texto remete para o presente, quando nós participamos da comunhão uns com os outros. É por isso que eu sempre digo: quem tem Deus como Pai não pode escolher os teus irmãos. Não tem como. Não tem como na igreja você trocar o cálice somente com aquele que é bonitinho. Não tem como você fazer uma acepção dentro da igreja. Não tem como ter partidarismo dentro da igreja. Não tem como ter grupos sectários dentro da igreja. Porque nós somos um só povo e um só Deus. Quantos creem nisso aí? Glorifica o Senhor. Porque o texto está dizendo isso. Essa aliança nos remete a uma comunhão plena com Deus e com os nossos irmãos. E ele nos remete ao futuro também. Porque o próprio Jesus disse assim: porque todas as vezes
que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai até que eu venha. Passado, memória, presente, comunhão e futuro, todas as vezes que nós estamos aliançados, nós estamos declarando que o rei está voltando para buscar a sua noiva. Quantos creem nisso? Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Engraçado que a gente sempre tem as nossas reuniões aqui, toda primeira segunda-feira de cada mês. E quando eu estou sentado ali, vem um pregador, a gente convida todo mês um pregador diferente para pregar. E todo pregador, Bispo Manuel, que vem aqui, a gente coloca uma aguinha para ele beber. Agora o bispo precisa estar pregando, ninguém bota uma água aqui para me beber, nem os meus discípulos que estão sentados lá. Isso é acepção, irmãos. Amém? Queridos, a aliança, ela tem o poder de gerar em nós uma unidade. Repita comigo assim: a aliança, ela tem o poder de gerar em nós unidade. E o que é unidade? A unidade é uma ação coletiva que tem de ser um só propósito. Não quer dizer que nós vamos deixar de ser quem nós somos. As nossas diferenças sempre nós vamos ter. Mas nós vamos deixar o nosso pensamento próprio, nossos conceitos, nossos achismos, para andarmos num só caminho, numa só direção. É como a própria Ruth, capítulo 1, 16, depois que ela casa com a filha de Noemi, com o filho de Noemi, naquele momento Noemi perde o marido, perde o filho, e Noemi disse para ela: olha, volta, eu não tenho mais filho, volta para Moabe. Noemi estava voltando novamente para sua terra, e ela disse: não me inster, para que eu não vá contigo, porque onde você for, irei eu, e onde tu pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Andar no mesmo caminho, na mesma direção. Obrigado. Deus pode te dar galardão de profeta sobre a tua vida. Andar na mesma direção, andar no mesmo caminho. Não podemos, irmão, ter duas visões, é uma visão só. É um só reino, é um só povo. Nós não podemos viver igreja, porque quem vive igreja vive religião. A gente precisa viver reino, porque quem vive reino vive Cristo. Quem crê nisso, irmãos? É o que a pastora Ingrid disse aqui, tem que tirar a bandeira denominacional. A gente precisa levantar a bandeira do Jeová Nissi. A gente precisa levantar a bandeira do reino, e às vezes tem que se sacrificar para que o reino seja edificado, para que o reino seja levantado. Isso é muito importante. A aliança de unidade, ela é tão importante que Cristo, antes de ser crucificado, ele falou sobre isso. Se nós lermos em João, capítulo 17, do 20 ao 23, esse texto fala da oração que Jesus fez, porque ele disse: Pai, eu e ti, nós somos um, eu e você, você e eu, nós somos um. E depois ele disse: eu oro para que aqueles também sejam em mim um somente. Jesus estava falando de unidade, para que eles possam andar em unidade. Jesus, antes de ser crucificado, ele disse isso aqui, olha que interessante, que o mundo só iria o conhecer se visse em nós o espírito de unidade. É por isso, irmãos, que a gente precisa andar cada vez mais em unidade, porque essa oração de Jesus é uma oração que, quando nós entendemos e nos aliançamos cada vez mais e quebramos as barreiras, nós estamos aproximando a vinda de Cristo. Nós estamos aproximando o reino dos céus na terra. Então é muito importante nós andarmos em aliança, porque a aliança, ela tem o poder de gerar em nós a unidade. Terceiro aqui, por que as pessoas, elas deixam de andar em unidade? Aí aqui a chapa começa a esquentar um pouquinho. Fala para o teu irmão que está do seu lado, vai começar a esquentar um pouco a chapa. Primeiro, egocentrismo. O que é egocentrismo? É tudo aquilo que o homem coloca no centro. É como ser antropocêntrico. Ele coloca ele como centro. Tudo dele é melhor. A pregação dele tem que ser melhor. A igreja dele tem que ser a mais bonita. Ele não aceita ser inferior. Ele não aceita perder.
ele não aceita em ter que concordar com uma outra verdade. Então, por que as pessoas, elas deixam de andar em aliança? Egocentrismo. A sua opinião, seu jeito de fazer sempre tem que ser melhor do que os outros. Isso parte para a autoidolatria, onde as pessoas, elas começam a colocar ela como sendo aquilo que é essencial, aquilo que tem que ser primeiro diante dos outros. Como o texto de Êxodo 20, versículo 4, diz assim: não farás para ti imagem de esculturas. Não farás para ti imagem e escultura. No original, não farás para ti, está dizendo, não farás de ti imagem e escultura. Tem muitas pessoas se auto-idolatrando. Tem muitas pessoas que às vezes são egoístas demais, dizendo que tudo que ele tem, tudo que ele possui é melhor do que o outro. E isso impede dele andar em aliança de unidade. O meu carro é melhor, tem que ser melhor. Se o carro dele for o inferior no estacionamento, ele vai lá, tem que comprar um melhor do que o outro. A igreja dele, os bancos tem que ser melhor. O terno dele, irmãos, tem que ser melhor. E graças a Deus que hoje, a gente está vendo que muitas pessoas hoje estão quebrando essa barreira. Estão quebrando isso. Mas antes, um tempo atrás, era uma disputa de um terno mais bonito do que o outro, um blazer mais bonito do que o outro. O sapato, irmão, aquele sapato de cobra, couro de jacaré, tinha que ser melhor do que o outro. Era uma disputa. Eu entrei nessa dança uma época atrás aí. Eu comprei um sapato de 2 cores para mim, porque tinha aquela história de Camboriú, e eu ficava pregando com um sapato de 2 cores, até que um morão, eu tive alguém que falasse para mim, que ficasse reparando meu sapato, e eu tive que pegar o sapato e vender ele. Estou liberto hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. Porque às vezes as pessoas acham que tudo dele tem que ser melhor, isso atrapalha. Às vezes o egocentrismo vai impedir de você andar em aliança, em unidade. Há uma extrema competição. A sua igreja tem que ter as melhores conferências, tem que ter os melhores cultos. O seu ministério tem que ser melhor do que todos os outros. Isso chama-se egocentrismo. Por que as pessoas não andam em aliança e nem unidade? Porque as pessoas deixam o autopastoreio falar mais alto. Esse autopastoreio aqui são pessoas que não conseguem se abrir para serem ensinadas, não conseguem se abrir para serem instruídas, mentoreadas. Irmãos, eu tenho ouvido falar tanto nas conferências que eu tenho participado, nos movimentos de unidade que tem por aí. A gente tem participado, nós estamos ouvindo os pastores nos hangout falando acerca da importância de você ter um pastor, de você ter uma cobertura. Bispo, eu não sou a favor de cobertura, mas tenha um mentor. Não sou a favor de mentor, mas você precisa ter um irmão mais velho, você precisa ter alguém para falar para você a verdade, para dizer não para você, que você está errado. Porque às vezes o autopastoreio, você não quer ouvir ninguém, você é o dono da verdade, você não tem ninguém que possa falar para você alguma experiência que deu certo e do que você está fazendo possa ser errado. O autopastoreio impede de nós andarmos em aliança e unidade. A gente precisa se abrir para ser ensinados, porque aquele que não é apto a ouvir, não está apto a ensinar. Quantas pessoas que só querem pregar quando vai numa igreja, quantos líderes que às vezes só querem ter um lugar de destaque na igreja. Se não for para ele estar na frente, se não for para ele estar na mídia, se não for para ele ter os status, ele não quer. Por quê? Porque ele não está apto para ouvir. Ele precisa entender, irmãos, que nós somos pastores, mas antes de sermos pastores, nós somos ovelhas. E se for para mim ser pastor sem ser ovelha, eu não quero ser pastor. É isso. O autopastoreio tem destruído muitas pessoas, porque pessoas não se abrem para serem ensinadas. Como é importante eu chegar para alguém. Quantas vezes eu já fiquei aliviado, quantas vezes eu já botei para fora com amigos. Nós temos aqui no Comesg, no nosso conselho aqui do Comesg, eu tenho amigos no conselho. Tem pessoas que eu chego para ele, ligo para ele e digo: olha, eu preciso conversar um pouco, você pode me atender no seu gabinete? A gente pode marcar para tomar um café junto, um tempo de mesa.
Eu preciso conversar, irmãos, e às vezes eu converso segundos com essa pessoa e saio dali, irmãos, com a resposta. Sabe por quê? Porque eu entendo, eu tenho que dar na igreja, eu tenho que liberar na igreja, eu tenho que ministrar todos os cultos da igreja. Todo domingo quem ministra na Sedite sou eu, mas eu preciso receber também, eu preciso recarregar para poder liberar sobre a igreja. Quantos crê nisso? Pelo amor de Deus, aplauda ele bem forte, bem forte. Por que muitos não andam em aliança e unidade? Por causa do alto pastoreio. Não se submete a uma autoridade espiritual. Não se submete a um amigo. Não confia em ninguém por causa das frustrações. Não consegue mais se abrir, porque existe um bloqueio dentro dele, um bloqueio emocional. Existe algo que são feridas do passado, que reflete hoje. Isso está trazendo bloqueio, que você não consegue se relacionar mais com ninguém. Você não consegue mais abrir o teu coração para ninguém. E creia, querido, que às vezes não vai ser esse pastor que está na mídia. Às vezes Deus vai colocar um pastor que ninguém dá nada por ele, mas é um homem de Deus, sincero, íntegro, pastor de igreja, que é esse que Deus vai colocar do seu lado para você abrir o coração. Porque a ideia que se tem é que para nós sermos pastoreados, instruídos, mentoreados, tem que ser o coach. Nada contra o coach, mas a gente precisa hoje entender que o que tem quebrado muitas alianças, aliança de unidade, é o alto pastoreio. Ele se pastoreia, ele não tem ninguém por ele, não tem ninguém que naquele momento difícil, que é onde ninguém nada possa fazer por ele, a igreja muito menos, as ovelhas muito menos, mas ele tem o telefone de alguém, que ele pode pegar o telefone e sabe que aquele telefone não vai ignorar a chamada, não vai ignorar ali o WhatsApp, vai atender e vai dizer: meu filho, o que você está precisando? Eu estou vendo que você está aflito, eu estou vendo que você está triste, eu estou vendo que você, a sua fala, você está falando pausadamente. A gente precisa sentar um pouquinho para conversar. E naquele momento, quando a pessoa diz: olha, eu preciso mesmo conversar, aquele que Deus colocou sobre a tua vida para te dar uma ajuda, uma instrução, ele vai estar pronto para te servir, porque ele entende que o maior ministério é servir, irmãos. A gente precisa atentar para isso, porque olha o que diz Judas no versículo 17, para essas pessoas que se autopastoreiam, pessoas que não se abrem para o ensinamento, pessoas que não se abrem para poder aprender alguma coisa, não se abrem para seminários, não se abrem para simpósios de teologia. Olha o que Judas diz: pessoas que não se abrem para o mentor, não se abrem para alguém para poder ouvir um não dessa pessoa. Olha o que Judas diz sobre isso no versículo 17. Olha o que diz: são como nuvens sem água, árvores sem raízes, são estéreis e não geram frutos que permaneçam. Pessoas que praticam o alto pastoreio. Só ele fala, só ele ensina, só ele prega na igreja dele. Nenhum outro pode pregar no altar dele, da igreja, porque é reservado para ele. Irmãos, eu estou aqui com o Ministério de Louvor da nossa igreja Sedite, a dança está aqui com a gente. Eu tenho 2 filhos pastores, estão aqui. Pastor Wallace, que estava ali na bateria. Pastora Ingrid, são meus filhos. Eu tenho a nora, eu tenho meu genro, tenho meus netos. E uma coisa que eu sempre ensino para eles é que a minha liderança não pode morrer em mim. A liderança de Cristo não morreu nele. Ela se estende até os dias de hoje. Passou para os discípulos, dos discípulos passou para nós. E nós, quais são os discípulos que nós estamos fazendo? Quem nós estamos preparando para essa próxima geração? Quem nós estamos investindo para poder a gente passar o bastão? Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que passar o bastão. Pastores com 65 anos aí já estão querendo passar o bastão. E aí, já vista que a minha esposa, um dia ela disse para mim: ô Cid, eu vi um pastor conversando contigo que disse que em 65 ele está passando a igreja. O que você acha de você passar com 65? Eu falei: eu não sei de nada, Deus é que sabe. Mas como a gente vai passar o bastão se não tem alguém que possa dar continuidade naquilo que nós construímos?
naquilo que nós começamos. Os meus filhos estão aqui, sabe o que eu faço dia de domingo, quarta-feira? Eu sento nas primeiras fileiras ali, nas cadeiras, de frente para o altar, e ouço ele pregar a palavra. Eu recebo através da vida dele, porque eu ensinei ele. Os discípulos que estão aqui, nós temos outros pastores aqui, eu o vejo pregando com ousadia, com intrepidez no altar, e isso me alegra, sabe por quê? Porque o sucesso deles é o meu descanso. É isso. Eu vejo o pastor João Vitor pregar no altar, eu fico ali, meu Deus, que alegria, porque olha, estou ensinando bem. Eu vejo outros pastores lá, pastor Luiz pregando no altar, eu estou ensinando bem. Eu vejo os outros discípulos evangelistas pregando, eu estou ensinando bem. E eu fico assentado ali, ó, na primeira cadeira, assim, olhando para eles e anotando. Sabe por quê? Porque, irmãos, eu tenho absoluta certeza que de alguma forma Deus quer usar eles para abençoar a minha vida, para abençoar a igreja. E nós não podemos praticar o autopastoreio. Você é pastor, mas nunca se esqueça que você também é ovelha. Se for para mim ser pastor sem ser ovelha, eu não quero ser pastor. Fala para o teu irmão, diga para ele assim: você precisa de alguém que você possa ser mentoreado. Diga para ele, você precisa, chacoalha a mão dele, você precisa de um amigo que você possa abrir o teu coração. Você precisa de alguém, irmãos. Diga para ele, você precisa do teu pastor, porque tem muitos aqui que tem os seus pastores aqui, mas não procura os seus pastores. Às vezes vai procurar o de fora, procura o pastor da tua igreja para abrir o teu coração. Ele foi a pessoa que Deus colocou sobre a tua vida. Ele tem uma unção que Deus colocou sobre ele, que uma palavra pode mudar o teu destino. Você precisa procurar o teu pastor local. Você que é pastor titular, procure alguém para que possa mentorear você. Procure alguém para que você possa ter um tempo de mesa, um tempo de comunhão. É tão bom, de vez em quando eu ligo para alguém, para alguns pastores durante a semana, e eu digo assim, pego uma lista e falo: ô fulano, como é que você está? Shalom, graça e paz, tudo bem, meu amigo? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o teu ministério. Rapaz, eu estava aqui orando, peguei aqui o seu número aqui, queria saber se está tudo bem com você. Como é que está as coisas por aí? Como é que está a igreja? Como é que está a família? Ô, vamos tomar um café junto hoje, vamos bater um papo? Ô bispo, eu estava precisando disso mesmo, como é que o senhor acertou, hein? Irmãos, os pastores estão pedindo, pelo amor de Deus, alguém que possa ajudar, estender as mãos, que possa dar uma palavra de incentivo, de motivação. E quando a gente toma um café, eu não falo quase nada, irmãos. É igual aquele gabinete que a gente faz na igreja. Tem umas irmãs na igreja que a gente faz gabinete, os pastores aqui sabem, que diz: bispo, quero fazer um gabinete com o senhor. Eu falei: tá bom, irmã. E aí a irmã marca comigo, 3 horas o gabinete. Eu estou lá, chego no gabinete, preparo o café, preparo tudo. E aí a irmã chega, a gente ora. Aí eu falo: pois não, irmã, pode falar o que você deseja. E a irmã começa a falar. E a irmã começa a falar de novo. E ela fala mais uma vez. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Aí no finalzinho, eu perguntei: irmã, a senhora já terminou? Ela disse: já. Olha, eu estou me sentindo tão bem, porque eu falei tudo que eu precisava falar com o senhor. E eu não dei uma palavra, irmãos. Só a irmãzinha que falou. É assim que acontece. Tem pessoas que só precisam liberar. Sabe, o emocional está abalado. Existem pressões psicológicas, coisas que estão sendo transferidas para o corpo. Eles só precisam disso, de atenção. E passado um tempo, essa irmãzinha encontrou outra. Eu estava indo para a cantina da igreja, e ela disse assim: olha, fazer gabinete com o bispo Cid é uma bênção. Aí a outra: por quê? Porque olha, eu falei, ele não falou nada e resolveu o meu problema. Muitos não andam em aliança e unidade, porque se autopastoreiam. Pessoas que às vezes elas não querem buscar um relacionamento com outras pessoas. Pessoas que às vezes não se abrem para ser pastoreada, mentoreada. Isso é muito importante. O porquê de quebra de alianças? O porquê de quebra de alianças? Tantas quebras de aliança que nós estamos tendo. Primeiro, por causa do pastor lobo. Repita comigo: pastor lobo. O pastor lobo é aquele que fazemos aliança na maior das boas intenções. A gente abre o nosso campo para ele. Qual é o nosso campo? A nossa igreja. E quando ele entra na igreja, ele entra olhando tudo que a gente tem.
Pô, o bispo botou uma caixa line ali, hein? Pô, tá com ar-condicionado agora, não tinha. Pô, o som aqui da igreja do bispo Fernando agora tá ótimo. É o pastor Lobo. O pastor Lobo é aquele que a gente abre o coração na maior das boas intenções, mas ele não tem uma intenção boa. Aquele líder que a gente às vezes se relaciona e às vezes ele não tem uma intenção boa. Por quê? Porque ele está conosco, mas ao mesmo tempo ele não está. Ele está conosco por causa de um relacionamento de troca. E aí surge uma coisa chamada inveja. Repita comigo, inveja. A inveja é terrível, porque a inveja, a pessoa não quer ter somente o que nós temos, a pessoa quer ser quem nós somos. Então ele começa a desejar ser você, e começa a desejar tudo que você tem, ele ter também. E aí a gente começa a abrir mais um espaço para o pastor Lobo, para o líder Lobo, para o amigo Lobo. E ele começa a entrar na nossa igreja, e aí ele vê aquele ministério de dança maravilhoso, ele fala, na minha igreja não tem um ministério desse. Na minha igreja não tem um ministério de louvor como esse, não tem um pregador como esse, não tem essa estrutura. E o diabo começa a botar no coração dele o desejo de arrancar aquilo que nós temos. E a qualquer momento o pastor Lobo, esse amigo Lobo, ele vai dar o bote, como já deu na minha vida, algumas vezes. E eu tenho certeza que não só deu na minha vida, mas deu na vida de muitos pastores que estão aqui, muitos líderes que estão aqui. Aquele que a gente investe nele, aquele que a gente sua a camisa por ele, dá o sangue por ele, e daqui a pouco, simplesmente, sem menos a gente esperar, está dando tchau para a gente, dizendo, estou indo embora, porque Deus falou comigo, porque Deus, e na realidade, irmãos, Deus fala pouco, e quando Deus fala, Ele fala para cumprir. Deus falou nada, é porque Ele quer ser quem nós somos. Ele não quer ser pastoreado, Ele quer ser o titular, Ele quer tirar aquilo que nós temos, Ele quer ser quem nós somos. Esse é o pastor Lobo. Uma certa vez, eu lembro que nós tínhamos ali na nossa igreja um ministro de louvor, nós tínhamos um músico no nosso ministério lá, e esse músico me deu muito trabalho, por várias vezes, consequentemente, havia uma rescindência de coisas erradas, não foi uma simples coisa, até que por último eu tive que suspender ele, falei, não dá mais, tu vai ficar aí recebendo, tá? Fica aí, busca aí um renovo, fica sentadinho aí, depois, mas eu não vou te largar não, tá? Vou estar junto com você, mas depois você volta, você precisa agora receber. E ele ficou, mas aí veio uma insatisfação, porque eu já tinha feito isso algumas vezes com ele. O que ele fez? Ele pulou para outra igreja, só que ele pulou para outra igreja do pastor que se dizia ter uma aliança comigo, que disse que era meu amigo, disse que estava aliançado comigo, que me elogiava, de cuidado com os elogios, bispo, você pregando, bispo, você tem um conhecimento, bispo, e eu abri as portas da igreja para ele, liberei o altar para ele ministrar na nossa igreja. Daqui a pouco essa pessoa saiu, ele estava de olho nele, quando foi lá para a igreja, botou ele para ser líder do ministério de louvor da igreja. Passado 4 ou 5 meses, consagrou ele a pastor, irmãos. O cara não tem chamado, não tem vocação, não tem nada. Isso é o pastor Lobo. Teve um outro que dizia que ia ser meu amigo, estávamos aliançados, e estava de olho no ministério de dança. Uma vez eu estou vendo, falei, ué, meu, o que está acontecendo? Eu fui na igreja dele ministrar, e quando cheguei lá, tinha um grupo de pessoas da dança da nossa igreja, algumas pessoas da dança na igreja dele, dançando na igreja dele. Eu falei, eu estou na minha igreja, tem alguma coisa errada. E não só isso, levou um casal de evangelista também. Por quê? Porque ele descobriu que o casal de evangelista tinha um dízimo muito elevado. É o pastor Lobo. É aquele que quebra aliança, irmão. E por isso, muitos pastores hoje não querem andar mais em aliança. Por quê, irmãos? Pessoas quebram aliança facilmente. Pessoas que hoje, infelizmente, elas estão quebrando aliança porque quer ter aquilo que nós temos, quer ser quem nós somos. E nós devemos tomar muito cuidado também com quem a gente faz aliança. Porque a aliança errada, irmãos, vai trazer sérias consequências para a sua vida. Cuidado com as alianças erradas que você faz por aí. Josafá, ele fez uma aliança errada com Acasias. Quem era Acasias? Acasias, rei de Israel. Acasias era aquele que pegou seu próprio filho recém-nascido, e ofereceu ao deus Moloque
O deus Moloque tinha uma boca com fogo, colocava a criança dentro dessa boca e batia tambores, mandava tocar tambores para não ouvir o grito das crianças. Azaquias, ele era rei, Acasias, ele era rei de Israel. E aí você me pergunta, mas como é que pode, bispo, ser rei de Israel? Aí Jesus lá na frente vai dizer que nem todos que nascem em Israel são israelitas. A gente precisa tomar cuidado com o tipo de aliança que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Aliança que pode destruir a sua vida. Como o próprio Josafá, ele faz uma aliança com Acasias, e essa aliança foi uma aliança comercial, foi uma aliança para fazer navios, para poder ir para o outro lado, buscar mercadoria, ganhar dinheiro, vender para o povo. Só que Deus usa um profeta, e Deus disse para ele: essa aliança não está no meu coração, Josafá. E os navios são todos destruídos e quebrados. E Deus encerra aquela aliança, e Josafá quase que ele perde o reinado, e quase que ele perde a sua própria vida, porque estava fazendo aliança errada. E a gente tem que só tomar um cuidado, porque cuidado que a aliança errada, assim como os barcos foram destruídos, pode acontecer que há uma destruição no barco da sua vida. A aliança errada pode destruir a sua vida, pode destruir o seu ministério, pode quebrar o barco da sua igreja, pode desconstruir tudo aquilo que já foi construído por causa de uma aliança errada. Cuidado, vigie, fala para o teu irmão, diz assim: olha, vigie com essas alianças, vigie com a aliança errada que você possa estar fazendo. A segunda aliança errada que Josafá fez foi com Acabe, 1 Reis 22, 29. Era um demônio. Quem era a esposa de Acabe? A Jeza. Jeza influenciava Acabe em tudo, em tudo. Acabe foi um rei também mau perante os olhos do Senhor. E Josafá, ele faz um trato, um acordo com Acabe para ir para uma guerra, uma aliança de guerra. E aí a gente tem que só analisar quem é que nós estamos chamando para estar junto com a gente para guerrear nossas guerras. Quem nós estamos chamando para estar na nossa igreja orando conosco? Quem nós estamos chamando para abrir o nosso coração sobre a nossa família e pedir oração para ele? Josafá faz uma aliança de guerra, e Acabe disse: olha, Josafá, eu vou me disfarçar, eu vou colocar uma roupa de um soldado comum, e você coloca a roupa de rei. Olha só a estratégia de Acabe, porque o inimigo queria matar Acabe, não queria matar Josafá. E quando eles vão para a batalha, que eles vão para a guerra, naquele momento, os inimigos vão em direção a Josafá para matar, que ele estava com a roupa de rei, e Acabe estava com a roupa de um soldado comum. Só que naquele momento Josafá, ele clama ao Senhor, e Deus deu um grande livramento para Josafá. Acabe, veio uma flecha perdida e atinge Acabe, e Acabe morre, porque o que estava para acontecer era a morte de Josafá, e Deus deu livramento para ele. E a gente precisa hoje tomar cuidado com o tipo de aliança que nós estamos fazendo. Cuidado, irmãos, com o contrato que você vai assinar. Cuidado com a proposta de emprego que estão te oferecendo, que vai te afastar do propósito. Cuidado com as alianças que você está fazendo, que aparentemente parece tudo bem, que vai fluir, que você vai progredir. Cuidado, porque essa aliança pode desconstruir tudo aquilo que você construiu. A gente precisa entender que nós somos livres para as nossas escolhas, mas ficamos presos às consequências dela. Você precisa abrir o teu coração hoje e entender que você não pode fazer uma aliança errada, porque Josafá, ele quase perdeu o reinado, quase morreu por causa de uma aliança errada. E aí a gente entende o porquê aquela grande multidão, segundo a Crônica 20, uma grande multidão veio contra Josafá, foi por causa de aliança errada. Que a gente possa atentar para isso nessa tarde, e que nós possamos buscar a cada dia no Senhor uma renovação de aliança em nossas vidas. Eu não tenho muito tempo, eu já vou terminar. Eu quero contar aqui para vocês, dentro desse tópico, eu lembro que uma vez um pastor fez uma aliança comigo e ele quebrou a aliança. Nós estamos numa conferência, então aqui é um bate-papo, aqui a gente está compartilhando experiência. E eu lembro que
Nós morávamos em Saquarema, Sampaio Correia, terceiro distrito de Saquarema. E esse pastor nos trouxe aqui para a cidade de São Gonçalo. Eu estava lá ministrando na região dos Lagos, estava ficando já até conhecido, com CD nas lojas, pregando em várias igrejas. Eu comecei a fazer o seminário teológico em Cabo Frio, saía de Saquarema para Cabo Frio. E o ministério que Deus, ele adiantou muito, foi muito rápido. Num mês eu casei, passou 3 meses, fui batizado, depois já estava fazendo seminário, 1 ano já era obreiro. Passado 1 ano, eu já fui a diácono, e como diácono já dirigindo pontos de pregações, e depois eu fui dirigir a primeira igreja como presbítero, em Saquarema. E dirigindo igreja, ganhando almas, pregando na região dos Lagos, a igreja crescendo, e aparece esse pastor, e ele diz para mim, olha, eu ouvi um CD de mensagem seu, que eu ganhei, e Deus falou que você vai ser o pastor lá da minha igreja em São Gonçalo. Eu disse para ele, pastor, a gente precisa orar mais. A gente precisa orar. E aí ele disse, não, aí ele falou em línguas, foi na minha casa, tomou café. E aí eu falei com a minha esposa, e ela disse, Cid, vamos orar. E nós continuamos ali orando diante da proposta que ele nos fez. Eu vou resumir o máximo. E aí eu lembro que Deus confirmou conosco de virmos para São Gonçalo. Nós tínhamos 3 lojas lá em cima, na região dos Lagos. Nós tínhamos casa própria, carro comprado na agência. E esse pastor nos chamou para cá, fazendo uma aliança conosco. E dizendo nessa aliança que eu ia ser o pastor presidente da igreja, que ele estava com 84 anos, problema de audição, a esposa dele com 70 e poucos anos, e que se nós não fôssemos para lá, a igreja dele ia fechar. E aí eu lembro, queridos, de que ele me fez a proposta de ser o pastor presidente titular, ia me levar à convenção, ia pagar um aluguel, ia me dar uma ajuda de custo. E eu sei que nós viemos para cá, vendemos as lojas, eu vim com a minha filha, meu filho pequeno, a minha esposa, e nós começamos a ficar tempo integral nessa igreja, pegamos toda a relação dos afastados, e a igreja só tinha mais ou menos 8 a 10 membros na igreja, ia fechar mesmo, e ali nós colocamos ministério de louvor que não tinha, nós colocamos programa em rádio, o seminário, eu trouxe o seminário de lá para cá, e coloquei na igreja dele, e a igreja foi crescendo, multiplicando, passou 1 ano e meio, ele não cumpriu nada daquilo que ele falou comigo, que ele tinha aliançado comigo, até que um dia, num domingo, a gente bastante cansado, eu e a bispa, e eu lembro que nós fomos para o programa de manhã, fomos para a igreja, para a escola bíblica, e depois visitamos pessoas, fomos em casa, tomamos banho, voltamos para a igreja, e ele disse, você vai pregar hoje? Eu falei, opa, tá bom. E aí eu ministrei a palavra, e disse, depois da palavra, no final, nós vamos ter uma reunião aqui com os obreiros. Ele fez uma reunião, e disse, a reunião é porque o Cid não vai ser mais pastor, dirigente aqui da igreja, eu vou tomar a frente da igreja novamente. Irmãos, eu tive escola, além do seminário, eu vim de uma igreja que eu tive escola, a honrar os pastores, honrar aqueles que são cobertura, que são os titulares. Eu sempre dizia para ele, pastor, pode ter certeza, mesmo eu sendo o pastor da igreja, conforme Deus te revelou, o senhor nunca vai perder a tua cadeira de honra aqui nesse lugar. Eu sempre dizia isso para ele. E talvez porque ele colocou o coração na igreja, naquilo que estava ali, nas vidas, e as pessoas que estavam nos chamando de pastor, talvez foi um ciúme, alguma coisa que ele teve, ele deixou o inimigo falar na mente dele, e eu disse para ele, parece que eu não estava sentindo o chão naquele momento, eu disse, pastor, deixa eu orar, porque eu estou passando mal, deixa eu ir para casa. E eu peguei os meus filhos, peguei minha esposa, e eu já não estava sentindo o chão, e foram dias terríveis que eu passei, dias de choro, dias de pranto, foram dias de muita oração. Minha esposa se jogava no chão orando por mim, se prostrava pedindo a Deus, Deus levanta o meu esposo. Aparecia convites para mim, tem alguns pastores aqui de São Gonçalo que me ofereceram igreja, e disse para mim, pastor, não, eu vou te dar uma igreja em tal lugar. Eu disse, não, eu não quero, eu vou ficar aqui na dispensação de Deus. Deus me trouxe para São Gonçalo, eu não caí aqui de paraquedas. Aí apareceu um pastor lá de Bacaxá, pastor Vanderlei Durval Chaves, disse, bispo, eu vou te dar uma igreja lá em Bacaxá, nós vamos montar tudo. Eu falei, não quero, eu vou sofrer, mas vou sofrer na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Eu não saio daqui para Deus me mostrar o que Ele quer fazer. Ele disse para mim que tinha um povo aqui nessa cidade, que estava chorando e gemendo, que nós iríamos apacentar esse povo. E orando, eu não queria sair para pregar, não queria sair para fazer nada. E aí nós ficamos ali, irmãos, pagando aluguel de um apartamento, desempregado, sem igreja, e com a família para a gente dar o sustento da família.
Foram dias difíceis, irmãos. Foram dias de uma quebra de aliança que me feriu muito, que quase acabou comigo de uma só vez, quase que eu fiquei na lona para sempre. E eu lembro que uma vez apareceu ali um amigo e disse: bispo, disse: Cid, você é profeta, você não pode ficar aí não, rapaz, vamos embora, vou te levar num lugar. E aí me levou: não quero, rapaz, não quero, estou orando. Aí ele me levou num local, eu conheci ali uma convenção, e ali eu fui para o bispo, ele foi me apresentar o bispo falou: eu não vou te receber aqui não, hein? Não, eu falei: eu não vim aqui para ser recebido, vim aqui só para participar, vim aqui só para conhecer os pastores. Aí ele disse assim: esse aí é aquele que caiu na lábia do profeta velho também? Esse aí caiu nas lábias do profeta velho também? Ou seja, eu não era o primeiro que ele tinha quebrado a aliança. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma quebra de aliança. E eu fiquei numa situação difícil, porque eu tive que trabalhar vendendo produtos de salão de cabeleireiro na rua. A minha esposa teve que trabalhar ajudante de cabeleireira. Eu andava daqui de Santa Catarina até Jardim Alcântara, a pé, vendendo produtos nos salões, para sobreviver. E depois, nessa convenção, pediu para mandar meus documentos todos, eu dei os documentos. E aí a convenção falou assim: olha, tudo seu foi aprovado. Tudo aqui, diz que você passa direto, está tudo certo. E a sua ordenação a pastor está marcada para tal dia na igreja Nova Vida, em Santa Catarina. Irmãos, eu fui ordenado a pastor e eu perguntei ao bispo, falei: bispo, e agora? Como é que nós vamos fazer? Cadê a igreja? O que é que eu vou fazer agora? Ele disse assim: olha, tem um bocado de loja fechada, tem um bocado de terreno vazio, começa a tua igreja, você e tua família. A igreja Sedite, ela começou comigo, a minha esposa, os meus 2 filhos e um casal. Eu tinha vendido um carro nessa época que nós trouxemos de lá, da região dos lagos, um carro que eu comprei na agência, estava o dinheiro depositado na conta. E aí o Senhor falou para mim: não desça essa escada para comprar carro, porque tinha sido aprovado um carro para mim comprar, e Deus falou: não desça para comprar carro nenhum. E aí eu fui entender, quando eu fui ordenado a pastor, eu fui entender que quando o bispo falou: olha, tem um bocado de loja aí, o dinheiro do carro foi todo para a igreja, comprei cadeira para a igreja, comprei som, o melhor som para a igreja, paguei o depósito de aluguel para a igreja. E ali nós começamos a Sedite de frente ao Papaléguas, ali em Santa Catarina. E aí eu fui entender depois do povo que Deus estava falando, estava gemendo e chorando aqui em São Gonçalo. Aqui tem uma parte desse povo que está aqui, ó. Você pode aplaudir o nome do Senhor? A Sedite está aqui. O homem pode quebrar aliança, mas Deus jamais irá quebrar a aliança que Ele faz conosco. Estou fazer aliança comigo e quebrar, Deus tinha feito uma aliança primeiro comigo. E eu tenho certeza que tem pastores aqui que alguém já quebrou aliança com você. Tem líderes aqui feridos e machucados. Tem pessoas que estão aqui que não estão entendendo o propósito, não é para entender, é para quê. Não fique preocupado, querido, no lugar que você está, a geografia, porque o que importa é a unção que está sobre a tua vida, a unção que está sobre o profeta. Não fique preocupado com a terra que Deus te colocou, porque a terra, ela está precisando de você naquele lugar. Não é você que precisa da terra. Você só precisa entender que Deus, Ele permanece com as alianças sobre a tua vida. Ainda que alguém quebrou a aliança contigo, alguém que ainda te entristeceu, feriu você, tocou na sua família, mas a aliança de Deus, ela está de pé para a sua vida. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero que você, nesse momento, abra o teu coração, porque Deus vai renovar alianças aqui. Deus vai renovar aliança na sua vida, no seu ministério, na sua liderança. Não importa o que passou, viva o hoje. Deus está levantando pessoas novas para somar com você. Deus está levantando pessoas fiéis, sinceras, para liberar bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Quantos crê nisso? Pelo amor de Deus, se expresse nessa noite. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Estou sentindo Deus aqui nesse altar. Sei que os teus olhos Quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui. Se você não se autopastoreia, vem aqui para receber uma oração. Sai do teu lugar, se prostra aqui nesse altar. Declare a tua aliança, declare a tua aliança com Deus. Busca uma renovação. Saia do teu lugar, pastor. Saia do teu lugar, líder. Vem aqui à frente para receber essa oração.
posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Abra o teu coração, se derrame diante dele. Estamos numa conferência que é lugar para você dar liberdade. De seja cheio, isso, seja impactado pela presença, seja impactado pela glória. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Passado um tempo, esse pastor, ele foi lá nos visitar na igreja. Eu lembro que ele chegou com mais uma pessoa lá. E aí meu filho ficou na bateria fazendo assim, para me olhar quem estava lá. E ele veio, ele olhou e disse: Cid, eu não sabia que Deus ia fazer tudo isso com você aqui. Eu disse: pastor, o senhor não sabia, mas Deus sabia. Eu disse para ele: olha, quero dar uma oportunidade para o senhor hoje aqui nesse altar. Eu não tenho nada no meu coração, os porões estão vazios, pastor. Pode vir aqui. Ele deu uma palavra. Logo em seguida a esposa dele morreu. Passado um tempo, a igreja que ele estava pastoreando, essa igreja que ele me chamou para ser pastor, ele vendeu a igreja. Vendeu. Quando o ministério da igreja, os líderes chegaram no domingo para o culto, tinha outro pastor e outro ministério no altar. Ele vendeu a igreja. Passado um tempo, ele com 87 anos, veio a falecer também. Mas eu liberei para ele, no meu coração, esvaziei os porões, porque a minha aliança, ela permanece com o Senhor. Deus é fiel nas suas alianças. Deus é um Deus de aliança. Escute isso aqui. Noé, quando ele sai da arca, ele olha, ele viu um arco. Ele não viu um arco-íris. Ele viu um arco. O íris é nosso. O íris é uma deusa grega. Interessante que esse arco que Noé viu, esse arco só tinha a parte de cima, não tinha a parte de baixo, porque a parte de cima está Deus, a parte de baixo está o homem. Porque o homem na parte de baixo ele pode quebrar aliança, mas Deus na parte de cima ele jamais vai quebrar alianças. Interessante que a aliança não se faz de uma pessoa, se faz de duas, entre duas pessoas. E Deus fez uma aliança com Noé. Agora observe uma coisa, queridos, presta bem atenção nisso aqui. Deus não quebra aliança. Olha que interessante. Noé, ele morreu. A geração de Noé também morreu. Mas quando a gente, como um tempo desse de sol ensolarado, daqui a pouco pode vir uma tempestade. E quando a gente olha para o céu, a gente vê o quê? Vê um? Ah, não, você não entendeu. A gente vê um arco. Sabe que símbolo é esse? É Deus mostrando que Ele não quebra aliança. Se Deus não quebra... Deus não quebra aliança com quem já está morto, que de lá você que está vivo. O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é o Deus que deixou esse símbolo para mostrar para nós hoje que mesmo Noé depois de morto, a sua geração morreu, mas a aliança dele conosco permanece para sempre. Se você crê nisso, jogue as mãos para cima e aplauda o Senhor, aplauda bem forte. De promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui conosco. Abra o teu coração, seja cheio. A palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Eu queria que você fizesse assim com o teu irmão. Dá o braço a ele aí, dá o braço a ele aí, ó. Deus que não eu faço uma aliança, uma aliança. Você tem uma aliança com ele aí do teu lado, irmão. Vai
querido e amado, eu quero apresentar a Ti cada pastor, cada líder. Eu já estou ouvindo aqui alguém dando glória. Eu já estou ouvindo alguém aqui liberando aí o coração para renovar a aliança nessa tarde. Deus está aí, o teu povo. Meu Deus! Deus abençoe o teu povo, abençoe teus servos, abençoe cada líder. Esse que tem sofrido por causa de uma quebra de aliança, renova. Meu Deus, esse que tem pensado em parar, em desistir do teu ministério, em desistir da tua caminhada, em desistir do chamado, Senhor, começa a renovar agora, traz o avivamento sobre todos esses, meu Pai, que veio nessa conferência, que eles possam sair daqui cheios da tua presença, que eles possam sair daqui impactados pela tua glória, que eles possam sair daqui renovados pelo teu Santo Espírito, ó Deus, e crendo que houve um renovo liberado da parte do Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus, abençoe os pastores e líderes. Se você acredita, aplauda bem forte o nome do Senhor.